Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Estamos continuando nossa análise sobre as bem-aventuranças de Jesus e hoje vamos para Mateus capítulo 5, verso 6, que nos diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Essa maneira estranha de falar sobre o amor pela justiça chama a nossa atenção. Fome e sede já tivemos em algum momento da nossa vida ou experimentamos alguma coisa perto disso. Deus criou alimentos e líquidos para saciar nossa fome e a nossa sede. Os efeitos da fome sobre o corpo são impressionantes. A fraqueza, a tremedeira, o sentir-se à beira de um desmaio, tudo mostra como a falta da glicose afeta o nosso corpo. A sede aguda também ameaça, até muito mais rapidamente do que a fome. Instintivamente, o corpo clama pelos elementos que necessita para funcionar e sobreviver. Não é assim que deveria sentir-se o nosso espírito quando nos faltam nutrientes para o crescimento espiritual? É triste perceber que, para alguns crentes, o desejo pela comunhão com Deus, que sacia a fome pelo Senhor, raramente ocorre. Infelizmente, para muitos outros, nunca ocorre. E o pior nesses casos é que aparentemente não existe nenhum anseio pela presença de Deus. As pessoas raramente buscam esse suprimento de calorias espirituais para vitalizar a vida espiritual. A fome, a falta de fome, é sinal de doença no corpo. Logo que um vírus ataca com veemência ou quando existe uma infecção no nosso sistema digestivo, o centro de controle cerebral comunica: você não está com fome. A mãe que percebe que o filho não tem fome, ela se preocupa. Sabe que isso não é natural. E se não tomar as providências, os efeitos serão desastrosos. Na linguagem figurada de Jesus, a justiça é o alimento espiritual que o cristão deseja. Lembre-se da mulher samaritana, por exemplo. Ela perdeu a fome pela justiça quando buscou intimidades e prazeres do sexo. 5 maridos não saciaram o desejo natural que, embora implantado por Deus, os seres humanos deturparam. Isaías diz que para o perverso não há paz, diz o Senhor. Isso faz parte da tendência pecaminosa que todo ser humano herdou de Adão. Jesus abriu o entendimento daquela mulher samaritana para que ela reconhecesse o que realmente lhe traria satisfação. Jesus despertou nela a sede dele mesmo. Quando ela entregou-se a Jesus pela fé, despertou-se nela o desejo de santidade pessoal e em seguida ela foi o instrumento de Deus para despertar a sede espiritual nos samaritanos de sua aldeia. A Bíblia fala de 3 aspectos sobre a justiça. Primeiro, a justiça legal, como justificação. Aponta para o relacionamento correto com Deus. Os judeus, buscando a lei da justiça, não alcançaram isso, como disse Paulo, porque eles procuravam estabelecer a sua própria, não se sujeitando à justiça de Deus. Isso é muito interessante perceber. A segunda justiça que a Bíblia fala é a justiça moral. É aquela justiça de caráter, a conduta que agrada a Deus. Aqui no Sermão do Monte, Jesus faz o destaque disso ao contrastar a justiça cristã com a justiça dos fariseus. Ele diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Enquanto os fariseus procuravam uma conformidade exterior às regras, o cristão busca uma justiça interior, do coração, da mente e das motivações. E ainda há uma terceira justiça, a justiça social. Seria um erro limitarmos a justiça bíblica a um relacionamento correto ou algo moral. A justiça bíblica é mais do que um assunto particular e pessoal. Inclui também uma justiça social, conforme encontramos na lei e nos profetas, que busca libertar o ser humano da opressão, promovendo os direitos civis,
justiça nos tribunais, integridade nos negócios, a honra no lar e nos relacionamentos familiares. Como vai nos dizer Lutero, a ordem para você não é rastejar para um canto ou para o deserto, mas sim sair correndo e oferecer as suas mãos, seus pés e todo o seu corpo e empenhar tudo o que você tem e pode fazer. Uma fome e sede de justiça que jamais podem ser reprimidas ou sustadas ou saciadas, que não procurem nada e não se importe com nada, a não ser com a realização e manutenção do que é justo. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. O cristão se preocupa em ver neste mundo a vida e a luz do Evangelho. E segundo o Evangelho, o problema do ser humano não é nenhuma manifestação concreta do pecado, mas o pecado em si mesmo. Diante dos conflitos sociais, das guerras, do tráfico de drogas e de pessoas, do crime e da promiscuidade, o cristão é chamado a ser diferença neste mundo que apodrece, para poder despertar a fome e sede de justiça. O único caminho para a verdadeira paz, que vai de encontro à raiz de todos os problemas da humanidade, está em ter fome e sede de justiça. O nosso país não necessita de mais evangélicos nominais, mas de homens e mulheres verdadeiramente cristãos, que vivam de fato segundo o Evangelho de Cristo. Cristãos com fome e sede de justiça. A maior tragédia da igreja é a forma como muitos se contentam com as afirmações vagas, gerais e inúteis de uma fé fácil e sem custo. Para muitos que frequentam a igreja hoje em dia, basta vir apenas uma vez por semana, sem muito compromisso, cumprir um ritual eclesiástico de 2 horas semanais, cantar, ouvir e ir embora. Sabe por que o nosso país está na condição que se encontra? Porque os crentes brasileiros não possuem fome e sede de justiça. Como temos advertido aqui a cada dia na nossa meditação, cada bem-aventurança está ligada uma à outra, numa sequência lógica para chegar a uma conclusão: a transformação do caráter. E aqui encontramos uma prova contundente que se aplica àqueles que professam ser cristãos. Cada uma das bem-aventuranças ela traz uma bênção da palavra de Deus para nós. Ela confirma se somos ou não cristãos. Se não formos aprovados aqui, será melhor observar com mais atenção os fundamentos da nossa vida. Se reconhecermos nossa pobreza espiritual, se chorarmos pela nossa condição, se isso nos leva a uma profunda humildade da vida, a pergunta é: qual a ligação com a justiça? As 3 primeiras bem-aventuranças nos faz olhar para nós mesmos, a um autoexame. Agora, começamos a buscar a solução e para isso será necessário uma mudança de enfoque. Pense bem, qual a causa dos conflitos entre as pessoas? Qual a causa das guerras entre as nações? Das crises pessoais? De toda a infelicidade que nos cerca? Há uma só palavra que simplifica e mostra de forma clara a razão dos conflitos: egoísmo. Tiago vai nos dizer: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis? Matais e invejais? Não podeis e não podeis obter? Brigais e fazeis guerras? Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Ao declarar que sou pobre espiritualmente, que choro pela minha condição de um pecador desgraçado e que a humildade é o único caminho possível para agradar a Deus, passo agora a ver como posso buscar a solução que tanto desejo para a vida. Cristo me faz ver a condição de infelicidade, de como a minha alma nela por uma ordem que jamais poderia desfrutar sozinho. Nossa salvação é puramente pela graça, e isso fica evidente quando fui justificado por Deus.
pois ele me fez ver que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, a verdadeira felicidade que todo mundo busca, e ninguém duvida disso, está em Deus. Todos querem ser felizes. E esse é o grande motivo que está na raiz de todo ato e ambição das pessoas, que reside nas obras, no esforço, no empenho do ser humano. Mas a grande tragédia é que, embora a maioria das pessoas busque a felicidade, elas não vão encontrá-la. O estado atual do mundo nos mostra que isso é impossível. Por quê? Porque a maioria das pessoas não conhece o verdadeiro significado desta bem-aventurança. Amanhã nós continuaremos nossa reflexão e eu espero que você possa, de fato, nutrir essa fome e sede de justiça pela vontade de Deus. Deus te abençoe e até amanhã.